Acabastes de invocar um nome que me obriga a chorar de emoção, no tumulto de recordações também amargas e dolorosas. Confiarei em vós, qual o fiz sempre ao carinhoso avô que relembrastes agradecido. Também eu venho de Roma, pelos mesmos caminhos ásperos de amargor e sacrifício. Reconhecida a vossa confiança, revelarei igualmente o meu romance infortunoso, quando a mocidade parecia sorrir-me em plena floração primaveril. Abandonada e só, receberei, por certo, da vossa experiência nas estradas da vida o bom conselho que me habilite a fixar-me em qualquer parte, a fim de cumprir a missão de mãe, junto deste pobre inocentinho. Desde Roma, venho experimentando a mais atroz necessidade de me comunicar com um coração afetuoso e amigo, que me possa orientar e esclarecer. Nas minhas caminhadas, encontrei por toda parte homens impiedosos, que me envolviam com olhares de corrupção e voluptuosidade. Alguns chegaram a insultar minha castidade, mas roguei insistentemente a Jesus a oportunidade de encontrar um espírito benfazejo e cristão, que me fortalecesse. Sentindo-se tomada por inexplicável confiança, enquanto o velhinho de Minturnes a ouvia surpreso, embora a imensa serenidade que lhe transparecia do olhar, a filha de Ovídio Lucius começou a desfiar o seu romance, cheio de lances intensos e comovedores. Confessando-se neta do magnânimo Cneio, o que sensibilizou profundamente o interlocutor, narrou-lhe todos os episódios da sua vida, desde as primeiras contrariedades de menina e moça na Palestina, e terminando a longa narrativa com a visão do avô, na noite precedente, quando forçada a pernoitar na gruta de Tibério. Ao concluir, tinha os olhos inchados de chorar, como alguém que muito se demorará em alijar do coração o peso da amargura. O ancião alisava-lhe os cabelos, comovidamente, como se o fizesse a uma filha após longa ausência repleta de saudades angustiosas, exclamando por fim: minha filha, propondo-me confortar-te, é o teu próprio coração de menina, nos mais belos exemplos de sacrifício e coragem, que me consola. Para mim, que muitas vezes agasalhei o mal e extraviei-me no crime, os sofrimentos da terra significam a justiça dos destinos humanos. Mas, para o teu espírito carinhoso e bom, as provações terrestres constituem um heroísmo do céu. Deus te abençoe o coração fustigado pelas tempestades do mundo, antes das florações da primavera. Das alegrias do reino de Jesus, Cneio Lucius deverá regozijar-se no Senhor pelos teus heróicos feitos. Sinto que a sua alma, enobrecida na prática do bem e da virtude, segue-te os passos como sentinela fidelíssima. Depois de longa pausa, em que Marinho pareceu meditar no futuro da graciosa companheira, disse paternalmente: enquanto narravas teus padecimentos íntimos, considerava eu a melhor maneira de ajudar-te neste meu ocaso da vida. Compreendo a tua situação de jovem abandonada e só no mundo, com o pesado encargo de cuidar de uma criancinha acolhida em tão estranhas circunstâncias. Aconselhar que voltes ao lar, não o posso fazer, conhecendo a rigidez dos costumes em determinadas famílias do patriciado. Além disso, a casa paterna considera-te morta para sempre, e a palavra carinhosa de Cneio Lucius só poderia ter valor inestimável para nós, que lhe compreendemos o alcance e a sublime revelação. Ante os seus conceitos, temos de admitir a plena inocência de tua mãe, mas, se regressares a Roma, a aparição desta noite não bastaria para elucidar todos os problemas da situação, mantendo-se as mesmas características de suspeição a teu respeito. E tu sabes que entre a dúvida e a verdade é sempre melhor o sacrifício, pois a verdade é de Jesus e vencerá tão logo a sua misericórdia julgue a vitória oportuna. Velho conhecedor dos nossos tempos de decadência e desmantelos morais, sei que, ante a tua juventude, quase todos os homens moços, cheios de materialidade, se curvarão com ignominiosas propostas. A destruição do meu lar será sempre um atestado vivo das misérias morais da nossa época. Ponderando as tuas dificuldades, desejo salvar-te o coração de todos os perigos, evitando-te as ciladas dos caminhos insidiosos. Entretanto, a enfermidade e a decrepitude não me possibilitam mais a tua defesa. Em Minturnes, quase todos me odeiam gratuitamente, em virtude das ideias que professo. Um cristão sincero, por muito tempo ainda, terá de sofrer a incompreensão e a tortura dos algozes do mundo, e somente não me levam ao sacrifício, nas festas regionais que aqui se efetuam, atenta minha velhice avançada e dolorosa, de rugas e cicatrizes. Apresentar um velho mísero às feras potentes ou ao exercício dos atletas da devassidão e da impiedade poderia parecer entranhada covardia, razão pela qual me julgo poupado. Não possuo, pois, nenhuma relação de amizade que te possa valer neste transe.
Lembra-te de que, ainda agora, eu te falei do meu antigo projeto de levar a filha ao Egito, em trajes masculinos, de modo a arrebatá-la deste antro de corrupção e impenitência. Esse gesto de um pai é bem de um coração amoroso, em franco desespero quanto ao porvir espiritual desta região da iniquidade. Contemplando a tua inerme juventude, carregada de tão nobres sacrifícios, receio pelos teus dias futuros, mas rogo a Jesus que nos esclareça o pensamento. Após alguns minutos de recolhimento, a jovem retrucou: Mas, meu desvelado amigo, não me considerais como vossa própria filha? O ancião de Minturnes, no clarão sereno dos grandes olhos, deixou transparecer que entenderá a alusão e revidou bondosamente. Compreendo, filha, o alcance de tuas palavras, mas estarás sinceramente decidida a mais esse nobre sacrifício? Como não, se em torno de mim surgem as mais temerosas perseguições? Sim, tuas ações nobilíssimas dão-me a entender que devo confiar nas tuas resoluções. Pois bem, se teu espírito se sente disposto à luta pelo Evangelho, não vacilemos em preparar-te as estradas vindouras. Ficarás nesta casa pelo tempo que desejares, se bem esteja convicto de que não tardará muito a minha viagem para o além. Amanhã mesmo entrarás nos teus novos trajes, a fim de facilitar a tua ida para a África, no momento oportuno. Serás meu filho aos olhos do mundo, para todos os efeitos. Chamarei amanhã a esta casa o pretor de Minturnes, a fim de que ele cuide da tua situação legal, caso eu venha a falecer. Tenho o dinheiro necessário para que te transportes a Alexandria, e antes de morrer, deixar-te-ei uma carta apresentando-te Epifânio, como meu sucessor legítimo na sede da nossa comunidade. Lá, tendo empregadas todas as derradeiras economias que consegui retirar de Roma nos tempos idos, é possível que não te criem embaraços para que te entregues a uma vida de repouso espiritual na prece e na meditação, durante os anos que quiseres. Se as mãos sábias e justas de Deus me fizeram regressar aos planos invisíveis, regozijemo-nos no Senhor, pois todos os sofrimentos são premissas de uma aventura excelsa e imortal. Não te entregues ao desalento, porque, antigamente, Célia, meu espírito se tingiu de luto quase perene, no fausto de um tirano. Enquanto brilhavas no alto como um astro de amor para o meu coração cruel, decretava eu a miséria e o assassínio. Abusando da autoridade e do poder, da cultura e da confiança alheias, não trepidei em destruir esperanças cariciosas, espalhando o crime, a ruína e a desolação em lares indefesos. Fui quase um réprobo, se não contasse com o teu espírito de renúncia e dedicação ilimitadas. Ao passo que eu descia, degrau a degrau, a escada abominável do crime, no pretérito longínquo e doloroso, teu coração amoroso e leal rogava ao Senhor do Universo a possibilidade do sacrifício. E, sem medir as trevas agressivas e pavorosas que me cercavam, desceste ao cárcere de minhas impenitências. Espalhaste em torno da minha miséria o aroma sublime da renúncia santificante, e eu acordei para os caminhos da regeneração e da piedade. Tomaste-me das mãos, como se o fizesses a uma criança desventurada, e ensinaste-me a erguê-las para o alto, implorando a proteção e misericórdia divinas. Já de alguns séculos, teu Espírito me acompanha com as dedicações santificadas e supremas. É que as almas gêmeas preferem chegar juntas às regiões sublimes da paz e da sabedoria, e, dentro do teu amor desvelado e compassivo, não hesitaste em me estender as mãos dedicadas e generosas, como estrela que renunciasse às belezas do céu para salvar um verme atolado num pântano, em noite de trevas perenes. E acordei, Célia, para as belezas do amor e da luz, e não contente ainda por me despertares, me vens auxiliando a resgatar todos os débitos onerosos. Teu espírito, carinhoso e impoluto, não vacilou em sustentar-me através das estradas pedregosas e tristes que eu havia traçado com a minha ambição terrível e desvairada. Tem sido ponto de referência para minha alma em todos os seus esforços de paz e regeneração, na reconquista das glórias espirituais. Ao teu influxo, pude testemunhar minha fé no circo do martírio, selando, pela primeira vez, minha convicção em prol da fraternidade e do amor universal. Por ti, desterro de mim o egoísmo e o orgulho, sustentando todas as batalhas íntimas, na certeza da vitória. Voltando ao mundo, fui novamente arrebatado dos teus braços materiais, em obediência às provas ríspidas que ainda terei que sustentar por largo tempo. Jesus, porém, que nos abençoa do seu trono de luz e misericórdia, de perdão e bondade infinita, permitirá que eu esteja contigo nos teus testemunhos de fé e humildade,
destinados à exaltação espiritual de todos os seres bem-amados que gravitam na órbita dos nossos destinos. E se Deus abençoar minhas esperanças e minhas preces sinceras, voltarei de novo para junto do teu coração, nas lutas ásperas. Espera e confia sempre. Na sua magnanimidade indefinível, permite o Senhor que possamos voltar dos caminhos almos do túmulo, para consolar os corações ligados ao nosso e ainda retidos nos tormentos da carne. Somente lá, nas moradas do Senhor, onde a ventura e a concórdia se confundem, poderemos repousar no amor grande e santo, marchando de mãos dadas para os triunfos supremos, sem as inquietações e provas rudes do mundo. Por muito tempo, a voz cariciosa de Ciro falou-lhe ao coração, propiciando-lhe ao espírito sensível as mais santas consolações e as mais doces esperanças. No auge do seu deslumbramento espiritual, a jovem cristã experimentou as mais comovedoras alegrias, desejando que aquele minuto glorioso se prolongasse ao infinito. Quando a palavra do bem-amado parecia finalizar com um brando estacato, em vibrações silenciosas e profundas, Célia rogou-lhe que a acompanhasse em todos os seus lances terrestres, implorando-lhe assistência e proteção em todas as circunstâncias da vida. Confiou-lhe seus pesares mais secretos e angustiosas expectativas quanto à nova situação, mas Ciro parecia sorrir-lhe bondosamente, prometendo-lhe carinho incessante através de todos os percalços e reafirmando a sua confiança no amparo do Senhor, que não haveria de abandoná-los. No dia seguinte, ei-la reanimada, deixando transparecer no semblante a serenidade íntima do seu espírito. O velhinho notou, com alegria, aquela mudança, como se estivesse em preparativos constantes para a jornada do túmulo, não perdeu o ensejo para esclarecer a jovem sobre os problemas que a esperavam na vida solitária de Alexandria. Com solicitude extrema, dava-lhe notícia de todos os pormenores da vida nova em Setar, fornecendo-lhe o nome de antigos companheiros de fé e dando conta de todos os costumes da comunidade. Célia, em trajes masculinos, ouvia-lhe a palavra carinhosa e benevolente, com o desejo íntimo de prolongar indefinidamente aquela vida bruxuleante, de modo a nunca mais separar-se daquele coração bondoso e amigo. Mas, ao revés de suas mais caras esperanças, o estado do ancião agravou-se repentinamente. Todos os esforços foram baldados para lhe restituir o ônus vital do plano físico, e assistido pela jovem, que tudo fazia por vê-lo restabelecido, o velho marinho recebeu a visita do pretor da cidade, que, cedendo a instantes pedidos, vinha receber-lhe as derradeiras recomendações. Apresentando a jovem como filho, o moribundo ordenou que lhe fossem entregues todas as suas parcas economias, antecipando que ele deveria partir para a África tão logo se verificasse o seu óbito. Marinho interpelou a autoridade, depois das necessárias anotações: será possível que este jovem participe das tuas superstições? O generoso velhinho compreendeu o alcance da pergunta e respondeu com desassombro: de mim e por mim, não precisaremos cogitar das convicções religiosas, aqui de todos conhecidas, desde que entrei nesta casa. Sou cristão e saberei morrer, íntegro, na minha fé. Quanto a meu filho, que deverá partir para Alexandria, a fim de amparar nossos interesses particulares, tenho espírito livre para escolher a ideia religiosa que mais lhe aprouver. O pretor olhou com simpatia para o jovem triste e abatido e exclamou: ainda bem. Despedindo-se do moribundo, cujos instantes de vida pareciam prestes a extinguir-se, a autoridade deixava os ambos com a precisa liberdade para trocarem as derradeiras impressões. Marinho fez ver, então, a sua pupila que aquela resposta hábil destinava-se a fazer que o pretor de Minturnes lhe cumprisse a vontade, sem relutância, dentro dos dispositivos legais, recomendando-lhe todas as providências que a sua morte exigiria da sua inexperiência. Célia ouvia-lhe as exortações roucas e entrecortadas, extremamente acabrunhada, mas, como em todas as penosas circunstâncias da sua vida, confiava em Jesus. Após uma agonia excruciante de longas horas, em que a filha de Ovídio viveu momentos de indescritível emoção, o generoso Marinho abandonava o mundo, depois de longa existência povoada de pesadelos terríveis e dolorosos. Seus olhos se fecharam para sempre, com uma lágrima, ao tombar do dia. Piedosamente, diante de alguns raros assistentes, Célia fechou-lhe as pálpebras num gesto carinhoso e, ajoelhando-se, como se quisesse transformar as brisas da tarde em mensageiras dos seus apelos ao céu, deixou que o coração se diluísse em lágrimas de saudade, suplicando a Jesus recebesse o benfeitor no seu reino de maravilhas, concedendo-lhe um recanto de paz, onde a alma exausta lograsse esquecer as tormentas dolorosas da existência material.
Dada sua qualidade de cristão confesso, o velho de Minturnes teve uma sepultura mais que singela, que a filha do patrício encheu com as flores do seu afeto, mergulhando na sombra de uma soledade quase absoluta. Dentro de poucos dias, o pretor entregou-lhe a pequena soma que Marinho lhe deixava, um pouco mais que o suficiente para a viagem em demanda da África distante. E, numa radiosa manhã de primavera, carregando no íntimo a sua serenidade triste e inalterável, a moça cristã, depois de uma prece longa e angustiosa sobre os túmulos humildes do pequenino e do ancião, na qual lhes rogava proteção e assistência, tomou o lugar que lhe competia numa galera napolitana que periodicamente recebia passageiros para o Oriente. Sua figura triste, metida em roupas masculinas, atraía a atenção de quantos lhe faziam companhia eventual no grande cruzeiro pelo Mediterrâneo. Mas, profundamente desencantada do mundo, a jovem se mantinha em silêncio quase absoluto. O desembarque em Alexandria verificou-se sem incidentes dignos de menção. Todavia, seguindo as recomendações do benfeitor junto dos seus conhecidos da cidade, viera saber que o monastério demorava algumas milhas de distância, pelo que houve de tomar um guia até o local do seu recolhimento. O mosteiro, isolado, distava da cidade 10 léguas mais ou menos, em marcha de quase um dia, apesar dos bons cavalos atrelados ao veículo. A filha de Ovídio defrontou o grande e silencioso edifício na hora crepuscular, empolgada pela visão do casario amplo entre a vegetação agreste. Sentiu, porém, um singular descanso mental naquela soledade imponente que parecia acolher todos os corações desolados. Puxando o cordel que ligava o portão de entrada, ouviu, ao longe, os sons de pesada sineta, cujo ruído estranho parecia despertar um gigante adormecido. Dali a instantes, os velhos gonzos rangiam pesadamente, deixando entrever um homem trajado com uma túnica cinzento escura, semblante grave e triste, que interpelava a jovem transformada num rapaz de fisionomia tristonha nestes termos: Irmão, que desejais do nosso retiro de meditação e oração? Venho de Minturnes e trago uma carta de meu pai, destinada ao senhor Alfídio Prisco. Alfídio Prisco? Perguntou o porteiro admirado. Não é ele, aqui, o vosso superior? Referi-vos ao pai Epifânio. Isso mesmo. Escutai-me, ponderou o irmão porteiro complacente. Sois, porventura, o filho de Marinho, o companheiro que daqui partiu há cerca de 2 anos, a fim de vos trazer ao nosso recolhimento? É verdade. Meu pai chegou, há muito tempo, aos portos da Itália, onde nos encontramos. Todavia, sempre doente, não logrou a ventura de acompanhar-me à soledade das vossas orações. Morreu? Revidou o interlocutor extremamente admirado. Sim, entregou a alma ao Senhor há muitos dias. Que Deus o tenha em sua santa guarda. Dito isso, pôs-se a meditar um instante, como se tivesse o pensamento mergulhado em preces fervorosas. Em seguida, contemplou com muita ternura o jovem humilde e triste, exclamando significativamente: Agora que já sei de onde vindes e quem sois, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Mestre seja louvado, respondeu a filha de Ovídio Lucius, com os seus modos singelos. Não haveis de reparar vos tenha recebido com prudência, à primeira vista. Atravessamos uma fase de intensas e amarguradas perseguições, e os servos do Senhor, no estudo do Evangelho, devem ser os primeiros a observar se os lobos chegam ao redil com vestes de cordeiro. Compreendo. Não desejo aborrecer-vos com indagações descabidas, mas pretendeis adotar a vida monástica? Sim, respondeu a jovem timidamente. E, assim procedendo, não só obedeço uma vocação inata, como satisfaço a uma das maiores aspirações paternas. Estais informado das exigências desta casa? Sim, meu pai mas revelou antes de morrer. O irmão porteiro deitou olhar para todos os lados, e observando que se encontravam a sós, exclamou em voz discreta: Se trazeis a esta casa uma vocação pura e sincera, acredito que não tereis dificuldade em observar as nossas disciplinas mais rígidas. Contudo, devo esclarecer-vos que pai Epifânio, como diretor desta instituição, é o espírito mais ríspido e arbitrário que já conheci na minha vida. Este retiro de oração é o fruto de uma experiência que ele começou com o vosso digno pai há mais de 20 anos. A princípio, tudo ia bem, mas, nos últimos anos, o velho Alfídio Prisco vem abusando largamente da sua autoridade, máxime depois da partida do irmão Marinho para a Itália. Daí para cá, pai Epifânio tornou-se despótico e quase cruel. Aos poucos,
vai transformando este pouso do Senhor em caserna de disciplina militar, onde ele recebeu a educação dos primeiros anos. A neta de Cneio Lúcio ouvia-o profundamente admirada. Pela mostra da portaria, seu espírito observador compreendeu de pronto que o retiro dos filhos da oração estava igualmente repleto das intrigas mais penosas. Todavia, enquanto coordenava suas considerações íntimas, o irmão Filipe continuava: imaginai que o nosso superior vem transformando a ordem de todos os ensinamentos, criando as mais incríveis extravagâncias religiosas. Em contraposição aos ensinamentos do Evangelho, obriga-nos a chamar-lhe Pai ou Mestre, nomes que o próprio Jesus se negou a aceitar na sua missão divina. Além de inventar toda sorte de trabalhos para os 42 homens desencantados do mundo que estacionam aqui, vem aplicando as lições de Jesus à sua maneira. Se bem nada possamos revelar lá fora, a bem do caráter cristão da nossa comunidade, é lastimável observar que todo o recinto está cheio de símbolos que nos recordam as festividades materiais dos deuses cruéis. E nada poderemos dizer em tom de crítica ou de censura, porquanto o pai Epifânio manda em nós como um rei. A jovem ainda não conseguirá manifestar a sua opinião, dada a fluência com que o porteiro discorria, quando lhe chegou o ruído de uns passos fortes que se aproximavam.